O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Começar agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja da BHC Sistemas e a gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui no canal do CT Segurança no YouTube. Lembrando que a gente também está transmitindo para o Facebook do CT Segurança e também da revista Segurança Eletrônica. Como todo mundo sabe, o objetivo do Integrando a Segurança é todas as terças, às 17 horas, a gente está aqui para compartilhar algumas ideias, conceitos para o nosso mercado de integração, de forma que a gente consiga subir a régua e cada vez mais entregar para os nossos clientes soluções integradas e de maior valor agregado. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gestão nas empresas integradoras de segurança eletrônica. E para isso eu estou aqui para ajudar nessa conversa com Luiz Lima, que é diretor da Autodefesa Brasil. Seja muito bem-vindo, Lima. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo do pessoal aí que se dispõe a nos ouvir. Muito obrigado. Legal. Bom, a galera está chegando aqui no chat e conforme forem chegando, por favor, pode ir mandando perguntas, dando suas opiniões, suas visões, para a gente conseguir trocar ideias e fazer um programa bem bacana. Um abraço aqui para o Alan Silva, que chegou cedinho, está sempre com a gente, o Zé Roberto, da Techboard, Rodrigo Camargo, obrigado por estar aqui com a gente, o Renato Vicente, Marcelo Pires, Adalberto Fonseca, meu pai está aqui também no chat, responsabilidade um pouquinho maior ainda. Que bom, bacana, muito bom. Bom, vamos lá, Lima. A ideia do programa de hoje, como eu te falei, o Integrando é sempre a gente conseguir trocar experiências, o que a gente enxerga no mercado de integração, para a gente fazer todos nós integradores, a gente conseguir avançar, entregar soluções melhores para os nossos clientes, cuidar melhor das nossas empresas. Eu queria começar para você, obviamente, quase todo mundo já conhece o Lima, mas se apresentar para quem eventualmente ainda não te conhece. E aí, na sequência, eu já emendo pedindo para você dar a sua visão sobre a gestão dentro dos integradores. O que você vê, no geral, assim, de forma resumida nos integradores? Tá bom. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz Lima, sou diretor da Autodefesa Brasil. É uma empresa que atua com gestão e tecnologia em segurança. A gente está sediado no município de Campinas, atuamos hoje em todo o Brasil e no México.
A minha formação, né? Eu sou formado em Direito, fiz mestrado, estou concluindo aí, se Deus quiser, dia 14/9, o doutorado. A gente não tem um doutorado em segurança, né, no Brasil, então a gente tem que buscar outras instituições para poder fazer uma formação complementar quando a gente pensa no estrito sensu, né, no caso do mestrado e doutorado. Então, eu estou estudando políticas públicas aplicadas à segurança, né, para não sair um pouco dessa área que a gente está labutando desde o ano de 2002, né? Eu estou aí no segmento de segurança. Tá? Essa, tão resumidamente, é a minha apresentação pessoal. Agora, falando um pouco sobre a questão de gestão de empresas de integração. As empresas, né, que são integradoras, elas, assim como as demais empresas, elas precisam de um processo de gestão eficiente. Principalmente, não só pela concorrência, mas principalmente porque hoje, quando a gente vai para uma concorrência e a gente acaba encontrando diversos outros colegas e integradores, a gente percebe que os preços estão ali, né? Estão próximos. E muitas vezes o que faz a diferença é a gestão com os fornecedores, é a gestão com os próprios parceiros que muitas vezes trabalham conosco no dimensionamento de alguns itens, seja de infraestrutura, fornecedor, que eu digo fabricante, o próprio dimensionamento dos equipamentos e tecnologia que vai ser utilizada, né? Muito cuidado com a relação com esses fornecedores e esses parceiros. E internamente, a precificação. Tem muita... O que a gente nota ainda é que muitas empresas de integração, elas ainda não tomam cuidado com alguns requisitos que são básicos, né? Como, por exemplo, a precificação do seu produto. Desconsideram a depreciação do equipamento, desconsideram a captação do recurso financeiro para que você consiga fazer o investimento adequado. As empresas acabam desconsiderando, tem um salário de um técnico CLT que vai lá implantar aquele equipamento que você vendeu na concorrência e esquece de fazer o rateio desse funcionário dentro daquele projeto no qual você vai implantar. Ou seja, o que eu vejo muito com relação à gestão dos integradores, né? Ainda a gente falta informação, indicador. É fundamental que as pessoas tenham muito claro quais são os seus custos, quais são as suas despesas, para que você saiba qual é a sua margem de contribuição. Com base na sua margem de contribuição, né, quais são os investimentos que serão feitos, né? Qual que é o EBITDA que aquele projeto vai te entregar? Qual é o lucro líquido que aquele projeto vai te entregar? Falta também, assim, uma coisa que a gente nota que é muito importante para os integradores, é conhecerem muito bem o regime tributário na qual ela se enquadra. Será que é melhor eu estou no Simples Nacional? Puxa, mas essa atividade, de repente, não permite você estar no Simples Nacional, né? Vou estar no presumido ou no lucro real? Isso faz com que, muitas vezes, alguns integradores percam concorrências importantes por questões de custo, de despesa, deixa de considerar investimento e também está classificado no regime tributário diferente. Deixa de aproveitar, por exemplo, a recuperação de créditos, que a gente sabe que é algo que hoje está muito consolidado, né? A recuperação de créditos. Tem muito integrador que não conhece ainda a questão de recuperação de créditos. E eu acho extremamente importante. Mas antes de falar de recuperação de crédito, é conhecer muito bem os seus custos e as suas despesas, né? Isso é fundamental para você saber qual que é a sua margem daquele negócio. Tem gente que primeiro vence, fala, pronto, ganhei. Agora, será que vai dar dinheiro? Aí descobre depois, né? Descobre Ou nem depois. descobre, né, Lima? Ou não descobre, porque entra num volume ali, né, dos contratos e acha que aquilo está dando dinheiro e vai ver no final, acha que fala, bom, eu paguei tudo. Tá sobrando uma grana, pronto, tô rico, deu dinheiro no bolso. E não é por aí, porque as empresas integradoras esquecem das provisões. Esquecem das provisões não só de 13º, de férias, de passivo trabalhista, que infelizmente por vezes acontece,
e esquece de provisão, principalmente depreciação de equipamento, né? Você tem sinistros, você tem avarias nos equipamentos eletrônicos, e você acha que, não, eu fiz um contrato de 96 meses, fantástico. Olha que bacana, né? Amarrei o cliente quase 10 anos aí, 9 anos, né? Que legal. Mas será que aquela câmera vai ficar lá funcionando 96 meses? Ou, porque a obrigação é sua, você está locando aquele item, ele contratou um equipamento funcionando. Aí deu 24 meses, queimou. Onde é que está? Onde você guardou o dinheiro para comprar uma outra câmera e colocar lá? Porque daqui mais 48 meses queima outra, e daqui mais 80 meses queima outra. Você precisou comprar 3 câmeras. E na hora de precificar, considerou uma. Aí ferrou, né, Adalberto? Já aí, não fechou a conta, a empresa começa a não ter resultados, você começa a não identificar por quê, e às vezes o pior é quando isso acontece numa época que você está vendendo menos, ou seja, soma tudo, você se perde, não consegue identificar onde está o problema, e normalmente é o começo do fim, né? Então, é lógico que é importante todos esses pontos aí que o Lima apontou, do quanto a gente se preocupar antes, né? E em uma empresa de serviço, realmente, a composição dos valores, ela não é de uma forma tão simples, né? Porque se a gente apenas vende o produto, você tem o custo do produto, e mesmo assim, no produto, não é só você pegar o preço de custo, jogar uma margem e fazer a venda. Você precisa fazer o de trás para frente, que é você saber exatamente quanto você paga de imposto, saber se você tem custo de frete, saber se o custo da sua estrutura, quanto custa você ter seu escritório, quanto custa você ter luz, você ter água, você ter gente, você tem telefone. Tudo isso, de alguma forma, a gente precisa ter isso bem planilhado. Agora, na parte de serviços, né, Lima? Às vezes, realmente a conta que a gente vê o pessoal fazendo é: eu tenho X técnicos, me custa X mil reais ali por mês, então eu preciso ter um faturamento que supere isso. Mas não se faz essa análise, como você falou, contrato a contrato, né? Você conseguir um pouquinho mais a fundo e saber cada contrato, o quanto ele efetivamente te produz de receita. Então, no caso, integradores que atendem contrato de manutenção, quantas visitas têm sido feitas em cada cliente, né? É lógico que pode ter um mês que você teve um pouquinho mais de quantidade de chamados, mas você precisa ter esse histórico, precisa ter isso mapeado, você precisa conseguir olhar e abrir no último ano quantas visitas técnicas eu fiz em cada cliente, quantos deslocamentos eu tive, quantas horas homem eu consumi nesse cliente, para saber se aquele contrato está valendo a pena, né? Porque é óbvio que a gente precifica com base um pouco no histórico que você tem na empresa, do que se tem no mercado, e daí esse é o propósito do Integrando. Estamos aqui como BHC, como Autodefesa Brasil, empresas que podem competir no mercado, trocando ideia para levar conhecimento para outros tantos integradores que estão aí assistindo a gente também. Então, usar essa experiência para ajudar nessa precificação, isso é fundamental para conseguir ter a empresa você saber os números da sua empresa, ou seja, gestão acaba a ser isso, né? Você ter a tranquilidade que você tem tudo ali na sua mão, os números, tanto os números bons quanto os números ruins, né? Porque é natural que a empresa em algum ponto tem alguns números que não sejam tão bons, mas gestão, você entende que é ter esse domínio desses números, você ter a tranquilidade, você conseguir enxergar a empresa de uma forma mais ampla, clara, você entende que é por aí que a gestão vai? Sim, passa por isso, né? E aí, complementando o que você colocou, quando você fala quantas visitas o meu técnico fez, né? Já que ele é seletista, isso, para a gente só relembrar, isso é importante até para uma estratégia comercial na empresa. Por vezes você tem a região A, onde um técnico está extremamente cheio de chamados, não comporta mais, e por isso que é importante medir, ter indicador. Quantos chamados um técnico consegue atender por dia? Se for aqui em Campinas, um volume maior do que se for em São Paulo, dependendo da região, dependendo dos contratos, né, que eu destino para esse técnico. Mas a gente tem um indicador. Então a gente sabe, um técnico atende 4 chamados num dia, 3 chamados num dia. São Paulo, como ele tem um contrato na Zona Norte e na Zona Sul, aqui a gente sabe que ele vai atender 2 chamados num dia. Mas também a gente sabe
o quanto ele custa e se aquele custo dele se justifica dentro daquele contrato. Então, ter os indicadores bem definidos é fundamental no processo de gestão de uma empresa de integração, né? Aliado a isso, é importante também, porque eu falo que isso passa pela área comercial. Por vezes você tem uma determinada região que tem muito mais, tem pouco esforço ainda operacional, tem mais espaço para você conquistar novos clientes, dado que aquele efetivo ainda comporta um volume de chamados, um volume de atendimentos. Então perceba que uma mera informação de quantos chamados eu tive por mês, quanto que cada um está atendendo, isso pode refletir, deve refletir no comercial. O comercial está atendendo em Campinas. Campinas, eu estou lotado aqui, técnico, todo mundo aqui no talo, já tem vários integradores que estão trabalhando conosco também. Legal. E São Paulo, de repente eu tenho lá um grupo de técnicos, está um pouco mais tranquilo, a gente olha o resultado daquele contrato, ele se paga, mas a gente sabe que dá para conseguir mais um contratinho, mais 2, mais 3, então a gente direciona o comercial para essa região. Então, uma informação operacional, ela vai, inclusive, influenciar na estratégia comercial da própria empresa, né? Então, a gestão, ela passa, a gente tem que ter o controle dos principais indicadores, né? Não só financeiros, que é fundamental, se não tiver o financeiro, e desculpa de eu estar sendo redundante nisso, mas muitas empresas integradores operacionalizam fantasticamente. Cara, preciso de você agora, lá em São José do Rio Preto. Você consegue me atender? Ele consigo atender. O técnico pega o helicóptero aqui, chega lá em uma horinha, 20, 40 minutos, ele está lá. Pronto, você não precisava de mim lá em São José do Rio Preto. Mas, Lima, esqueci de te falar que eu peguei lá uma empresa que loca helicóptero e fui até lá. Agora, custe o que custar, não pode ser assim mais. Porque hoje no mercado, né, a gente sabe que os próprios fabricantes de produtos, eles também têm o preço que eles entregam para mim, entregam para o Adalberto, entregam para qualquer um dos colegas que estão nos assistindo aqui agora. Vai ter alguma diferença por conta de volume ou por conta de registro de projeto? Sim, mas se você tiver muito bem dimensionado o seu custo, sua despesa, você sabe que se eu tiver o registro do projeto e vou ter um desconto maior do que você, mas se você tiver muito bem dimensionado o custo e despesa, você consegue, às vezes, dar uma enxugadinha na sua margem que você vai chegar no preço que eu tenho. Então, não é algo hoje, assim, inalcançável, né? Exceto para projetos que são muito grandes, que aí os próprios fabricantes protegem aquele integrador que trabalhou naquele cliente. Então, puxa, vamos trabalhar num projeto, num determinado cliente. Eu cheguei agora lá, e o outro integrador está lá há mais de um ano trabalhando, convencendo que tem que ser aquela marca A, e convencendo, o cara se convenceu, saiu o edital, eu vou lá, faço o relacionamento. O fabricante A vai proteger você, que fez toda a prospecção e a inserção daquele produto lá dentro. Mas perceba que se você também não tiver uma gestão eficiente financeira, e aí operacionalmente a gente pode falar daqui a pouco, mas se não tiver uma boa gestão financeira, ferrou, vai perder o projeto tendo prospectado, projetado, registrei, meu amigo, não adianta, vai perder. Então, o custo, despesa, back-office, investimento, isso tem que estar muito claro. Quanto vai dar de margem, quanto vai dar de lucro líquido, qual o tempo médio de retorno, isso tem que estar muito claro, porque senão você está vendendo por 100, que é o que a gente estava falando antes, né? Pô, eu vou vender por 120 e ganhei 20. Não ganhou 20 não, está devendo 30, porque você tem um back-office, teve os juros da captação desse recurso, você vai pagar um terceiro para instalar, ou é o seu CLT, ele custa, você não colocou aí, e aí está tendo prejuízo. Aí o que acontece? Vai quebrar, fala, mas como assim eu vou quebrar? E aí a hora que você vai perceber, é tarde demais. E isso é o que acontece com muitas empresas desse segmento.
Verdade. E você passou por diversos pontos aí que eu acho super pertinente a minha primeira experiência empreendedora foi quando eu era bem moleque, 17 anos, e eu tive uma fase com a empresa indo bem, foi uma empresa de TI e tal, cabling, porque eu entendia, Lima, que vender e entregar era apenas o que uma empresa precisava fazer. Então, quando você deu esse exemplo de ter uma excelência operacional, do cliente pediu alguma coisa, você vai lá e faz, você vai lá e resolve. Preciso de um técnico aqui, pum, tá aqui, resolve. Eu focava muito nisso. Então, eu tinha, resumo, todos os clientes estavam felizes, mas a empresa não chegou uma hora que não era lucrativa, exatamente por isso, porque qual é a relação do entregar o que você entrega com quanto você cobra, com quanto te custa? Então, isso acaba sendo importante. E o cliente na ponta, gente, ele não olha só essa excelência operacional, não. Esse ponto que o Lima passou realmente é muito importante. Eu queria só colocar dar uma repassada aqui quando você falou sobre margem de contribuição, e eu vejo, e é uma forma que eu gosto bastante de calcular, e eu vejo que diversos instaladores, integradores não usam, porque eles olham muito preço de venda, menos imposto, menos custo, esse dinheiro, o que sobrou é meu. E a gente vê que não é realmente bem assim, margem de contribuição, e aí o Lima pode dar o que ele enxerga, lógico que é um conceito financeiro, mas assim, gente, a gente pegar o preço de custo, tirar o imposto daquela venda e todos os custos que você só tem porque você fez aquela venda. Então, eu vendi um projeto para um condomínio. Eu comprei câmera, eu só comprei porque eu vendi. Ok, então esse é o custo. Eu estou pagando imposto daquela nota fiscal, eu só estou pagando esse imposto porque eu vendi. Agora, a luz do seu escritório que você teve ela acesa enquanto você ligava para o cliente para fazer a venda, ela não ficou acesa só porque você fez aquela venda. Ela estaria acesa mesmo que você não tivesse feito a venda. Então, ela não entra nesse custo. Então, a margem de contribuição, resumindo, acaba sendo o quanto de dinheiro aquele único pedido vai contribuir para a empresa pagar seus custos fixos e depois, lá na frente, a gente falar de lucro. Então, isso também é um ponto importante, porque eu vejo diversos instaladores ou integradores, empresários, onde ele, de repente, já imagina que margem de contribuição é lucro e já começa a projetar gastos e investimentos de um dinheiro que ainda não é totalmente dele, né? Então, era importante dar uma pontuada nisso. Agora, vamos falar de um ponto, pegando ainda um pouquinho mais o gancho de dinheiro, caixa, né, Lima? A gente vê muito também os integradores ou instaladores que eles vivem muito na dependência do distribuidor. Então, o distribuidor vai lá e faz o equipamento para ele 30, 60 dias, ele repassa isso para o cliente. Ok, esse já é um ponto, ou às vezes, quanto ele não usa o dinheiro do cliente antes para pagar depois, enfim. Isso pode ser interessante desde que ele saiba trabalhar esse dinheiro que entrou antes. Mas, como você vê, assim, isso a gente pratica aqui na BSC, que foi se preparar financeiramente, onde a gente vai, e às vezes é um diferencial na venda, você ir lá e fazer em 6 vezes para o cliente, por exemplo. E você fez a venda, só que você precisa calcular esse custo, né? Mesmo que você tenha esse dinheiro parado, você está lá se autofinanciando, você precisa calcular que o dinheiro ele tem custo no tempo, né? Se ele, de repente, mesmo que é um dinheiro seu, a empresa precisa remunerar ela própria por aquele dinheiro que ela emprestou para o cliente por 6 meses, né? Vamos falar um pouquinho disso, assim, o que de dica a gente pode dar para o pessoal conseguir enxergar que mesmo que esse dinheiro estava parado na sua conta, na hora que você usou para comprar um equipamento, você vendeu para o cliente, e você vai receber em 6 vezes, em 10 vezes, mostrar que esse dinheiro, ele se perdeu, ele tem um custo ao longo do tempo e você precisa remunerar seu caixa por isso, né? Sim. Bom, sobre a questão de margem de contribuição, só para arrematar esse tema, né? A gente costuma fazer o seguinte, a gente pega o quanto você vai faturar do cliente, tira os impostos, aí você tem a receita líquida. Da receita líquida, você tem todos os custos. O que é custo? Custo direto, né? Tudo aquilo que está diretamente envolvido lá no contrato. Então, se eu vou terceirizar a mão de obra para fazer infraestrutura, é custo. E o equipamento, é custo de equipamento. Então, tudo aquilo que eu vou gastar diretamente naquele contrato é custo. Então, eu tenho faturamento, menos impostos da receita líquida,
Da receita líquida, eu tiro os custos, eu tenho uma primeira margem de contribuição. Aí, quando eu coloco as despesas, o que são as despesas? Aí são aquelas pessoas, eu já tenho uma pessoa, por exemplo, um técnico que vai atender aquele contrato. Eu posso considerar, dependendo de como cada um apresenta monta os seus custos e despesas, você pode considerar aquele técnico, ratear ele como custo direto, que é um pedaço do salário dele. Você vai dividir ele tem 10 contratos, você vai dividir o salário dele por 10, salários, encargos e tudo mais, dividir por 10, você pode jogar como custo, ou, de repente, você joga ele como uma despesa indireta. E aí ele cuida daqueles contratos. Aí você tem receita líquida, menos custos, uma margem. Menos as despesas, uma outra margem de contribuição. Então, a gente tem já custos e despesas e eu sei o quanto aquilo está contribuindo para se pagar a empresa. Aí você tem as despesas que normalmente o pessoal chama de despesas operacionais, que na verdade é o nosso back-office, né? Eu tenho uma pessoa no financeiro, tenho uma pessoa no RH, e quanto essas pessoas custam para toda a estrutura? É um percentual sobre o faturamento. Então, esse percentual tem que ser considerado não só na precificação, mas também antes de eu falar de qualquer tipo de lucro, né? Aí a gente vai tirar o EBITDA, né? Que é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, né? O investimento, aí vai entrar no que o Adalberto colocou, a grana que vai ser gasta para comprar os equipamentos, entra depois, tem lá o lucro líquido, depois lá embaixo, depreciação, amortização. O que é a amortização? É justamente o valor desse dinheiro que você pegou e que ele custa todo mês. Se você pegou do seu caixa, ele também tem um custo financeiro. Se você pegou do banco, ele também tem um custo financeiro. Pode ser 1%, se for seu 0,5%, vai ser a Selic dividido por 12, se for o seu, né? Se for o seu dinheiro, vai ser a poupança, vai ser o CDI, né? Então, aí cada empresa tem uma forma de fazer. O fato é que você tem que lembrar que o dinheiro, que por mais que ele esteja lá reservado para investimentos, e aí tem muita empresa que não tem isso claro, né, na sua precificação, na montagem, na sua planilha. Quanto que você tem hoje para investir para um projeto? Aí a pessoa quer entrar num projeto lá que vai exigir um investimento de 4 milhões de reais, coloca coloca a participação dela, aí ela fala, puxa, e agora? E esse dinheiro, onde eu vou conseguir? Aí vai lá e fala, bom, mas eu tenho 4 milhões de reais no meu caixa. Tá bom, tirou 4 milhões de reais para fazer o investimento. Parcelou para o cliente lá em 12 vezes, que ele falou que iria fechar com você se você fizesse em 12 vezes. Esses 4 milhões de reais que você tirou era da provisão de férias e 13º, de uma parte dos funcionários. Então, você vai gastar 1 milhão dos 4, você gastaria. Então, você tem um desencaixe de 1. Vai ter que captar esse dinheiro de algum lugar, porque você gastou no investimento dos equipamentos. Então, ele custa. Custa quanto? Quanto que vai custar a captação dele? 1%? Então, vai ter que colocar... Você tem que ter considerado esse 1% lá na hora de precificar. Na venda de quando você usou, quando você decidiu usar esses 4 para fazer a venda do projeto anterior lá. Né? Exatamente. Isso ao mês, né? Não pode esquecer disso. Então, uma coisa que eu acho importante, e é difícil, isso é muito difícil para o integrador que é menor, né? Mas eu uso um exemplo... que aconteceu comigo recentemente, não foi nem no Autodefesa, foi no Ibragesp, né, que é aquela plataforma de cursos. Legal. Eu tinha que fazer uma manutenção no estúdio. E aí, o que eu fiz? Eu faço isso, eu deprecio o equipamento. Se eu vendo um curso, custou R$19,90, eu tiro 10% e guardo, deixa ali. R$1,90 mais R$1,90, aí juntou lá R$100. Coloco numa aplicação que tem lá R$100. Aí, essa semana, eu precisei fazer deu um problema lá, precisei gastar uma grana. Falei, putz, preciso gastar essa grana agora. Onde estava essa grana? Falei, deixa eu ver quanto que tem lá. Pagou 100%, sobrou R$30, mas pagou 100%. Então, perceba que eu não precisei onerar o fluxo de caixa da empresa, eu não precisei, de repente, tirar dinheiro do meu bolso. Não precisei. E não fiquei com peso na consciência de fazer aquele investimento no equipamento da empresa. Então, as empresas os integradores, né, tem que pensar nisso.
de falar, bom, vou entrar nesse projeto que custa 500 mil reais, 1 milhão, 3 milhões, não importa o valor. De onde vai sair esse dinheiro? É a primeira... Antes de pensar que eu vou contratar 3 suportes, 8 técnicos vão dar conta, eu coloco um com 2 carros. Não, pensa de onde vai tirar esse dinheiro. E tem muita gente que o comercial é uma máquina de vender, mas o quanto de investimento vai ter de toda aquela venda que ele tá gerando, né? Aí vai ver, ó, fechamos um contrato de locação, 30 mil. Não tem mais caixa para financiar isso. Isso, toca o sino. Ei, quanto que é o investimento? 1,5 milhão. Pô, e agora? De onde vai tirar esse dinheiro aí? Não tem esse dinheiro. A gente tem aqui no caixa, tá bom. Mas tirar 1,5 milhão agora do caixa vai impactar no quê? Vai deixar de pagar alguém? Vai ter que renegociar com algum fornecedor? Por isso que o próprio fluxo de caixa bem feito, né? Ter esse capital de giro muito bem montado, estruturado, é fundamental para o negócio. Tem gente que às vezes esquece, e aí quando a gente fala de fluxo de caixa, o pessoal esquece e fala, puxa, eu tenho uma conta para pagar dia 22. Tem gente que esquece e fala, nossa, eu recebo essa grana, mas eu tenho uma conta para pagar dia 15, dia 20, dia 28. E, então, qual que vai ser o meu cenário de caixa lá no dia 2, virando o mês? Qual que vai ser o resultado do mês, pensando em caixa? Então, percebam assim, né, que o dinheiro custa. Ou você vai deixar de pagar um fornecedor, ou tirou do bolso, ou vai ter que tirar do banco, ou se tirou do seu próprio caixa, que fantástico, se todos os integradores tiverem uma linhazinha lá, pegando um pedacinho do dinheiro da venda e guardando. Isso aqui é para investimento. Vendi 100 reais, peguei 10 reais e guardei. Vendi mais 10 mil, peguei mais 1.000 reais e guardei. Você tem 1.010 para investir. Sem onerar nada a sua empresa, zero. Puxa, agora prestei um serviço, deu 20% de margem, deu 800 reais. Tá bom, então você tem um pedaço que contribuiu para pagar o back-office, mas você também pegou lá mais 80 reais e guardou porque você está investindo em novos equipamentos, em novos produtos, ou seja, numa tecnologia na sua empresa. É investimento, é um ativo seu. Quando você loca para a empresa, é um ativo seu. Então, consequentemente, você tem que ter dinheiro para comprar esse equipamento. Você pode também falar, não vou investir para o cliente, que a gente, para ter receita na empresa, tem que investir em equipamento para o cliente. Mas, de repente, você quer investir num ERP na sua empresa. Você vai desenvolver um software para sua própria empresa. Você não vai, de repente, colocar isso como uma despesa. O que você faz? Pega esse dinheiro e fala, quanto vai custar para eu desenvolver esse software que vai resolver um caminhão de problema para mim? 10 mil reais. Está aqui, você tem o dinheiro. Tira os 10 mil, investe, não tirou de lugar nenhum. Mas saiba que se você tiver agora um projeto para comprar lá 1.000 câmeras, não tem mais o dinheiro. Se tiver que comprar 10 câmeras, não tem mais dinheiro. Foi embora no software que você falou que precisava investir. Então, olha só o que a gente está falando de estabelecimento de prioridades, né? Prioridade da empresa é gerar receita e lucro, mas tem que ser de uma maneira racional. E aí a importância de ter tudo isso, né, Lima, de forma planilhada ou no software, onde você consiga enxergar esses números para aí poder tomar essa decisão. O grande problema é quando a gente não busca produzir esses números, nem olhar para esses números, e aí a gente vai tomando as decisões pelo que está ali, enfim, pela emoção do momento. Vendi, agora corro atrás de dinheiro e etc. e tal. Então, isso realmente é um ponto importante. Até o Alan Silva coloca aqui que, na teoria, é isso, mas na prática não é tão fácil, e ainda quando a gente tem o cliente na ponta espremendo ao máximo os valores. Realmente isso não é fácil, mas assim, por que a gente bate nessa tecla, Alan e todo mundo que está vendo a gente, porque independente se o cliente vai espremer ou não, a gente precisa saber direito os nossos custos. Então, ter bem desenhado quais são todos os seus custos, equipamento, mão de obra, imposto, todas as demais pontos que o Lima colocou. Esse é o ponto fundamental, porque por mais que o cliente vai te espremer, você vai ter que chegar uma hora onde você vai parar e falar, daqui eu não desço mais. E para você ter essa segurança, você precisa ter isso afirmado nos seus custos. Porque se você não tem, é onde na emoção, para não perder um pedido,
porque você quer conquistar aquele cliente, você acaba descendo, chegando no preço que o cliente quis, e de repente você depois vai descobrir que aquela venda que você comemorou quando vendeu, igual o Lima falou, depois que você terminou de implantar, ela te trouxe prejuízo em vez de ter trazido rentabilidade. Então, por isso essa importância de ter anotado e desenhar qual vai ser a sua fórmula para chegar no seu preço de venda, isso é muito importante. Lima, a gente falou, e aí um ponto nessa questão quando a gente trabalha com os ativos, a gente fazendo alocação para o cliente, ou até um contrato de manutenção com cobertura de peça, etc. e tal, onde o risco da troca dos equipamentos é do integrador. E eu vejo alguns instaladores, integradores, que ele vai lá e ele coloca uma margenzinha um pouco mais alta e torce para que não dê problema nos equipamentos. A gente aqui, o que a gente faz, basicamente, a gente tem um cálculo histórico de verba de seguro. Então, sempre que a gente vende um contrato de locação ou contrato de manutenção cobertura de peça, no preço de venda tem lá um percentualzinho que é uma verba de seguro, e isso vai sendo controlado virtualmente para cada contrato, como se criasse quase que uma companhia de seguro dentro de cada cliente. Como você vê esse tipo de coisa? Porque não é sempre que a gente vê as pessoas se preocupando de que se você vendeu um contrato de locação, pode ser que você depois de 2 anos, passou a garantia, a câmera parou de funcionar, você precisa colocar outra câmera para o cliente. E aí a pessoa vai ver que vai tirar do seu preço de venda sem ter sido computado o custo dessa peça que você está trocando depois. Isso é um ponto de atenção, né? Sim, sem dúvida. A gente também tem uma linha onde a gente coloca na precificação a questão de tanto a depreciação ou amortização dos equipamentos. A gente, na hora de fazer na composição dos valores no sistema, a gente coloca uma linha de sinistro, que a gente tem também um histórico, cria-se um histórico, né, com alguns clientes ou com áreas de atuação. Quando é o segmento bancário, a gente já tem um histórico. Quando é o segmento de indústrias, a gente tem um histórico de vandalismo maior ou menor sobre determinados itens, e a gente coloca um percentual, ele é muito pequeno, mas ele é considerado, para que não aconteça daquele caso que a gente falou, né? Amarrei um cliente 96 meses, que fantástico, agora quebrou a câmera, eu não tenho dinheiro para colocar outra, ou estou descobrindo a coberta aqui, né, para conseguir colocar outra câmera. Então a gente também tem uma espécie de seguro, né, para poder fazer a reposição dos equipamentos. E para alguns clientes, onde a Autodefesa Brasil, a gente tem uma característica de muitas vezes assumir contratos de risco. Então tem contrato que a gente assume o risco, falou, o seu cenário é esse? Então eu te garanto que você vai ter outro cenário fazendo dessa forma. Mas me garante como? Só na sua palavra? Não, vamos colocar no contrato. Aí coloca no contrato, aquilo implica em multa, em valor financeiro para pagar. Como que a gente faz isso? A gente tem que fazer um autosseguro. Isso não dá para repassar para o cliente. Aí a gente espreme a margem e vai agressivo para falar, não, eles vão realmente ajudar, vão realmente se dedicar, vão realmente contribuir para a mudança do meu cenário, né? A gente também segue da mesma maneira. Faz como uma espécie de um autosseguro para garantir a continuidade do contrato. E essa outra linha que você pontuou também, que é de ser remunerado pelo sucesso do cliente, isso também eu acho que é uma tendência, talvez ainda não é tendência, mas eu sugiro que todo mundo comece a pensar nisso, cada vez mais como a gente conseguir ser remunerado pelo sucesso que traz no cliente. Enfim, fica o ponto de interrogação para todo mundo pensar nisso. Isso aí, Adalberto, eu acho que é a grande sacada que os integradores têm que ter, porque hoje, por que muitas empresas ainda têm os funcionários orgânicos e não terceirizam algumas coisas? Porque custa mais, não é o core dele, por que ele não terceiriza? É mais barato, a gente sabe que para ele organicamente é mais barato, teoricamente, quando ele vê o dispêndio de energia e que ele está saindo do foco do negócio dele, ele percebe que está mais caro. Mas o que muitos tomadores de serviço falam? Poxa, mas o serviço não está com muita qualidade, né? Ele veio aqui e não resolveu o meu problema a partir do momento
que esse segmento entender muito claramente que o mercado todo só trabalha com SLA, com nível de serviço, olha, se você me entregar isso, eu te pago. Se você me entregar só uma parte do que a gente combinou, eu te pago uma parte do que a gente combinou. Mas também se eu te entregar mais do que a gente combinou, por que não você me entregar o benefício que você teve com aquilo a mais que eu te entreguei? Eu acho que isso muda muito o mercado no sentido da gente entregar muito mais qualidade, das pessoas conseguirem vão obrigatoriamente precisar de uma capacitação melhor, porque você vai tá mostrando para o cliente que o que importa para você é o resultado dele, que tem um contrato amarrado ali, né? Então, eu acho que isso vai ser um grande alavancador desse segmento. O próprio tomador entendeu o quão importante é o SLA, os prestadores de serviço entenderem que a SLA é uma oportunidade. Oportunidade, tudo bem, você está me penalizando. Se a gente pega o livro lá do Fernando Sô, do Michel Pípolo, ele coloca isso num trecho, né? Ele fala o conceito de SLA na sua essência, que o TI já tem isso há muito tempo, né? Usa isso há muito tempo, a área de projetos usa isso há muito tempo, sou penalizado diante dos não cumprimentos, das não conformidades. Óbvio, não pode ser também eu glosso a fatura, não. Isso aqui é uma empresa, precisa sustentar, então você glosa um pedaço dela. Eu preciso pagar as pessoas aqui, senão você me quebra, né? Sim. Agora, por outro lado, mas e se eu te trouxer um baita de um resultado, um baita de um benefício? O que você pode contribuir comigo aí para que a gente se engaja cada vez mais? Eu te entreguei 100%? E se eu te entregar 110%? Se eu te entregar 130%? E se o ano que vem a nossa régua era 90%, muda ela. Como eu já estou te entregando 110%, muda ela para 99%. A gente hoje tem clientes que, felizmente, né, estão enxergando assim já. Hoje, a gente entregar uma SLA acima de 98%, eles bonificam. Tem um limitador do bônus, né? Se a gente entregar 200%, fala, mas como que você entrega 200%? Né? Tem determinados serviços que não estão que estão no escopo, mas a gente não tem uma obrigatoriedade num primeiro momento, mas quando a gente toma a iniciativa, ele entende isso como um plus e estabelece um percentual que isso ultrapassa os 100% e nos bonifica. Então, eu acho Perfeito. Que o integrador fica muito mais comprometido, né? Não, e realmente isso que você falou, os integradores têm que olhar para isso, talvez ainda seja, como o Lima falou, a Autodefesa já está focando nisso e já tem clientes, e os demais integradores começarem pelo menos a pensar nessa possibilidade, porque daqui a pouco isso realmente vai ser um caminho. O Zé Roberto até coloca aqui, quando a gente falou sobre locação, né, que está se tornando obrigatório você ter isso, ofertar os seus serviços e projetos como locação, e não pode esquecer de ter computado ali a questão de garantia, reposição de peça, que é o que a gente falou, que realmente você precisa ter isso custeado, você precisa estar isso calculado, e aí se o integrador, de alguma forma, não quer ele ter essa questão de fazer os seus cálculos e analisar, tá aí os fabricantes, os distribuidores que ultimamente estão cada vez mais disponíveis e oferecendo caminhos para auxiliar nessa questão de vender os projetos como serviço. O Alan Silva coloca também que na questão, por exemplo, do seguro que a gente falou, né, de você separar ali um valor, um pedacinho do valor de venda para você custear eventuais peças de reposição que você for trocar, ele fala se isso não seria viável jogar isso dentro de um seguro para o cliente, né? Ou seja, colocar como uma empresa prestando efetivamente seguro, contratando a pólice e tudo mais. Aí eu vou colocar a posição aqui, Alan, que é possível isso, só que o que a gente está dizendo e trocando ideias aqui é que com um pouquinho de organização, você olhando o seu histórico de falhas, de atendimento, dos equipamentos que você trabalha e fazendo um pouquinho da gestão financeira do valor de contrato que você vende, por que não você prestar esse serviço? Por que você adicionar um outro fornecedor ao processo que seria
no caso uma empresa de seguros, se você pode fazer isso simplesmente fazendo essa boa gestão entre o dinheiro que está entrando e uma reserva de caixa para custear a troca de peças ao longo do contrato. Ou seja, é uma forma de você deixar um pouco mais de capital, aumentar a sua margem de contribuição, fazer esse projeto ser um pouquinho mais rentável para você do que você envolver mais empresas nesse miolo todo aí, né? E aí, Lima, entrar num outro ponto aqui, que aí o próprio Alan comenta também, que ele acha que a terceirização, no caso da mão de obra e tudo mais, para empresas maiores acaba funcionando melhor, que às vezes para a empresa pequena é um pouquinho mais complexo, por ele pontuar que às vezes nem sempre acaba achando as equipes que são responsáveis e parceiras e tudo mais. Então, eu queria a gente falar um pouquinho dessa gestão de fornecedores, de parceiros, de equipes. Vamos falar um pouquinho de gestão disso, né? Gente, seja parceiro, seja terceiro, seja equipe. O que você tem para falar um pouco para a gente disso? Bom, a gente pode ter a tecnologia que for, mas a gente sabe que dentro as empresas são construídas por pessoas, né? Cada qual tem o seu papel dentro dela, umas podem contribuir mais, outras talvez não tão satisfatoriamente, e essas que não contribuem tão satisfatoriamente, eu digo que a gente tem que insistir nas pessoas, né? A gente pode ir para o mercado que for, a gente pode ir na empresa A, na empresa B, na empresa C, trazer uma pessoa que funciona muito bem na empresa A, trazer aqui para trabalhar com a gente, mas aqui tem uma outra cultura, usa um outro software, usa outro sistema, precifica de uma maneira diferente, ela vai precisar ser aculturada, vai precisar ser treinada, vai precisar ser desenvolvida. Então, muitas vezes você tem algumas pessoas, os parceiros, né? Eu estou tratando de dentro para fora, né? O interno, o público interno, né? É fundamental que a gente sempre estabeleça políticas, e aí falando para os integradores que estão nos assistindo, políticas de RH mesmo, de feedback. Às vezes a gente fica, pô, ele não está me atendendo, mas esse técnico só pisa na bola. Mas quantas vezes você falou para ele isso, né? Chama ele, fala com ele, dá um feedback formal para ele. Ele é seu funcionário? Cria no RH, parece que é um negócio difícil, mas é simples, é igual a precificação. Precificação tem um monte de planilha de Excel pronta para vender, ou hoje tem ERPs baratos para se contratar, e você vai ganhar muito tempo na sua empresa para montar uma proposta. E da mesma maneira tem na internet planos de desenvolvimento individual, para você sentar com esse técnico e falar para ele, olha, você é um cara extremamente técnico, é muito bom, nos atende, mas você tem uma equipe hoje e você não está se posicionando, e explicar para a pessoa o que ela está deixando a desejar. Aí você coloca o que você, como gestor dele, pode contribuir para o crescimento profissional dele, o que a empresa pode contribuir e o principal, ele tem que querer se desenvolver. Mas pelo menos você está fazendo o quê? Se amanhã ou depois esse seu colaborador interno ou parceiro deixar a empresa ou deixar de prestar serviço com você, a sua consciência está muito tranquila. Você contribuiu com ele, você contribuiu para que ele pudesse se desenvolver, contribuiu principalmente, e muitas empresas não fazem isso, contribuiu, falou para ele onde ele está errando. Tem muita gente que tem medo de falar. Fala assim, vem cá, a gente precisa ser mal educado, precisa ser grosso, precisa xingar. Senta aqui, você falou para mim que instalaria hoje o produto e você não instalou. O que justifica você não ter feito isso? Você fez isso 3 vezes. Cara, me desculpa, tô te dando feedback pela 4ª vez. A gente vai ter que encerrar o nosso contrato de parceria. Você me ajudou em N projetos, mas não está ajudando. Só que antes de fazer isso, a gente tem que permitir que a pessoa conheça o problema, que você acredita que é um problema para você. Então, permita que ela conheça esse problema. Como? É simples. Chama ela para conversar, pode ser numa ligação telefônica. Eu falo isso porque eu vejo muita gente falando pelas beiradas, mas não fala para a pessoa. Mas ele vai ficar chateado. Mas ele não vai entender. Não importa se ele vai entender ou não. É uma empresa, precisa gerar resultado, a gente se comprometeu com o cliente com um determinado ponto, algum aspecto, um prazo, um preço, isso serve para tudo, para o colaborador interno, para a empresa que está prestando serviço para nós, para aquele seu parceiraço que trabalha com você lá na rua ou dentro da sua empresa, serve também para o fabricante. Então, sabe o que é? Mudou o dólar. Falei, não, cara, mas você falou para mim que o dólar estava aqui,
É essa a regra. Você não vai me atender desse jeito, eu tenho que prospectar outro, porque eu preciso entregar para o cliente agora um preço. Eu vendi por X, é X, não dá para mudar X mais alguma coisa agora. Então, eu acho que, pensando nessa questão de fornecedor, de parceria de prestação de serviço, de fabricante, é a conversa. Tem que estar preto no branco, tem que ter contrato. Tem gente que tem milim de falar de contrato. Tem gente que tem receio de falar de contrato. Meu, amizade é amizade, negócio é negócio. Tem que ter contrato, a regra clara, definida, como você vai me atender, que dia, o quanto vai custar. Tem que ter todas as cláusulas do contrato. Outra coisa que tem que ter é o diálogo. Porque tem gente também assim, o cara pisou na bola comigo, não serve. Não, não existe. Eu até hoje, pelo menos, não achei, tá? Nenhuma pessoa perfeita. Ó. Ela entrou aqui, encaixou como se fosse uma luva feita sob medida. Não tem. As pessoas, cada um foi criado de uma forma. A gente tem até a biologia fala, né, do genótipo e do fenótipo. Então, a gente já é geneticamente diferente. O meio que cada um foi criado, até quando a gente pega gêmeos univitelíneos, vão ser diferentes, porque eles vão ter experiências diferentes. Logo, quando você coloca ele numa empresa, por mais que você tenha, a gente tem na autodefesa, a gente tem os processos escritos, tem um sistema que amarra tudo, mas tem pensamento divergente, tem as pessoas que pensam diferente, tem o prestador que nos atende espetacularmente, fala, meu Deus do céu, tem que dar um prêmio para esse cara, a gente precisa dar cada vez mais trabalho para ele. E, por outro lado, tem aqueles que falam, pô, mas tá tudo amarrado, como é que o cara burlou? Tem gente que passa o dia, parece pensando em tentar como é que ele vai fazer, vai burlar o negócio. Aí você discute e fala, pô, filho, vem cá, tem coisas que são conversáveis, outras não são tão conversáveis, né? Mas 99% das vezes a gente precisa fazer contrato, a gente precisa ter claro o que é o entregável, prazo, preço, o que você espera dela. Senão, cada um começa... E é muito comum isso acontecer em empresa integradora, né? A gente começa a falar, mas por que você não tem o relatório A? Mas por que você não me entregou o Icebuilt? Pô, mas você não contratou o Icebuilt? Eu entreguei um book aqui com as fotos, tem o termo de aceite do cliente. Então tem que estar claro. Mas a gente falou uma vez. Não, falou uma vez não. Está no contrato aqui, está registrado, bonitinho, o que eu preciso te entregar. Então eu acho importante estabelecer principalmente o diálogo. E ter uma política de RH. Você fala assim, mas eu sou um integrador, que eu tenho só eu e mais um, eu e mais dois, não importa. Cria uma política você internamente de RH, de chamar, mas tem que ter regra. Coloca para despertar na tua agenda e tem que ser igual escovar os dentes. Falou, uma vez por mês, a última quinta do mês é reunião de resultado. A última quinta do semestre eu vou dar feedback para os meus 2 funcionários. Cara, nós estamos indo bem, mas eu acho que você tem que desenvolver esses aspectos da liderança, você tem isso, isso e isso. E lógico, não é uma vez por semestre você vai falar com a pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso formalmente na sua empresa, para a coisa começar a tomar forma. Porque isso não é bonito só, não é discurso. As grandes empresas fazem isso. Perfeito. Todas. É só a gente olhar, né, para qualquer segmento. Por que ele faz isso? Porque é legal? Não, não é porque é legal, é porque retém talento. Pô, esse cara é bom, ele tem que ficar aqui. Ele tem os defeitos dele, mas eu quero ele aqui. E o desafio é você desbravar a pedra bruta. E direcionando, né? Exato, direcionando. Isso são coisas simples. Pode fazer num papel de caderno e virando a folha e anotando e fazendo. Perfeito. Lima, deu ótimos insights, concordo totalmente com isso e até respondendo o Alan Silva, eu acho que é isso mesmo. Falando de prestadores de serviço, realmente, tem que fazer contrato e a gente precisa realmente desmistificar que quando faz contrato é porque está indo para uma relação mais dura, menos humana, nem um pouco. Se há algo que é humano, é fazer contrato. Porque ali tá, num contrato, vai simplesmente o que as duas partes concordaram que esteja ali. Exato. Então não tem nada de desumano fazer contrato. E o outro é realmente essa questão do feedback, isso tanto com o time interno quanto os terceiros. E aí entender, porque no feedback você às vezes entende o porquê que alguém está mandando mal em algum ponto. A gente já teve exemplo, Lima, na BHC, onde um técnico da metade do mês para frente, um técnico terceiro, tá? Da metade do mês para frente, o desempenho dele caía absurdamente.
Até o dia 15 do mês, ele, sabe, implantava melhor, no tempo. Depois do meio do mês, a coisa ficava ruim. E aí você tem duas opções. E aí não trabalha mais com ele, desilude, ou chama ele para conversar e vamos entender o que está acontecendo. E basicamente a solução é que ele não fazia uma gestão de caixa na empresinha dele. Ele não fazia. Então até o 15º dia tinha dinheiro no caixa, ele estava feliz, ele trabalhava. Do 16º dia para frente, ele não tinha mais dinheiro. O que ele fazia? Trabalhava mal, trabalhava insatisfeito, estava bravo com ele mesmo, estava bravo com o planeta, enfim, essas coisas. Basicamente foi se acertar nisso. Tanto ou era a gente conseguir fazer ele cuidar de dinheiro, esse foi uma tentativa, a outra foi a gente parou de pagar ele a cada 30 dias como era. Não, paga toda semana. Para ele, exclusivamente, ajudar, criamos ali um processo toda semana. Resolver esse problema. A gente ficou mais 3 anos prestando serviço otimamente para a gente. Então, esse tipo de ponto é importante. Um índice de qualidade do fornecedor, né? A gente, quando vai fazer um processo de homologação de novas empresas para, de repente, prestar serviço para a gente tem um índice de qualidade do fornecedor. E aí a gente tem alguns indicadores que a gente criou. Olha, em termos de caixa, porque também a gente está atendendo o Brasil inteiro, tem muitos integradores que trabalham para nós, né, junto conosco, e a gente teve também esses problemas, tem que pagar ele, executou o serviço, 5 dias úteis, paga. 5 dias úteis, paga. Só que, lógico, a gente foi chamando, conversando, preciso que você faça, pegue um pedacinho dessa grana aí, porque nós vamos virar a chave e pagar uma vez por mês. Porque senão impacta no financeiro aqui. Sim. Também, né? Imagina a quantidade de notas chegando e tendo que lançar, e o financeiro tendo que pagar. Isso acaba tendo que aumentar o back-office internamente. Então, a gente também fez um trabalho similar com o que você colocou, mas aí a gente começou a colocar o índice de qualidade de fornecedor, onde essa métrica financeira é um indicador, aí a gente colocou também a questão de satisfação do cliente, recorrência, aí você cria os indicadores conforme a sua dor. O que me dói? O cara não me atende na hora, então isso tem um peso 5. Mas eu tenho que pagar toda semana, então esse é peso mais 3, o resto falta 2 pontos aí. E aí você classifica quem é que você consegue trabalhar, né, melhor ou não, dar mais corpo para aquele que está com índice de qualidade maior. A gente tinha uma demanda de NR10, NR35 para muitos clientes. E aí a gente falava, pessoal, vamos dar um curso de NR10, a gente ia dar o curso de NR10 e NR35, arrumou outra empresa para certificar em outros lugares do Brasil, e um monte de gente nem aí. Aí eu falei, puxa vida, a gente tem que mudar no índice de qualidade do fornecedor o peso da NR10, da NR35, as certificações de todos os produtos que a gente trabalha. A gente começou a colocar peso aí. Aí falou, quem se adaptou? A gente cortou quem não se adaptou? Não, tá aí, tranquilo. Mas você tá verde, amarelo, vermelho, roxo, preto. Para quem que a gente passa uma demanda maior? Para quem tá verde. Tem empresas que estão ali no verde que já duplicaram o tamanho, né? Por quê? Porque a gente está dando corpo para ela. Por que você manda para ele e não para mim? Porque ele tem NR10, ele tem NR35, ele tem as certificações dos produtos dos fabricantes que a gente trabalha. Isso tudo está dentro do índice. E quando a gente assina o contrato, está lá no aditivo, quais são os requisitos para você ter uma nota melhor. E isso para a gente também ajuda muito, né? Na qualidade no que é entregue para o cliente. E o nosso técnico CLT também. Você quer ser promovido? Tá bom, mas você tem o NR10, tem NR35, você não participou do treinamento tal, você não fez a certificação tal. Então, desculpa, a vaga é dele, não é sua. São critérios objetivos, né? E claros. Então, isso é bacana. Ter critérios objetivos serve exatamente para fugir daquela questão da impressão. Eu achei, né? O talvez. E até a Juliana Santos comenta aqui que feedback é importante, que vê muitos colaboradores insatisfeitos e vão empurrando com a barriga, né? E aí, um dos pontos do feedback que eu acho bem importante, e aí o Lima citou, fazer uma vez a cada 6 meses, ou enfim, pode ser outras periodicidades de acordo com a quantidade de pessoas que tem e tudo mais, mas além de você deixar claro a sua visão da pessoa, dar a chance de ela falar a visão dela,
mas o que eu acho mais importante no feedback é quando acaba a conversa, precisa definido qual é o próximo passo. Então, o que eu sempre incentivo é que fique definido metas. Uma meta para o gestor e uma meta para a pessoa que você está fazendo o feedback. Nem que seja, agora você precisa aprender, vai tirar NR10. Enfim, pronto, essa é a meta. Ou da parte do gestor, qual é a meta dele? Para ficar claro e de forma objetiva e você poder medir no próximo feedback se teve avanço, que aí você consegue medir comprometimento. Pô, se ficou uma meta, passou 3 meses ou 6 meses, você vai fazer um próximo feedback, a pessoa não chegou nem perto de bater aquela meta. Tá ali já meio avaliado o comprometimento, né? E é importante também o gestor saber ouvir, né? Isso acho que é um desafio, né? A gente tem as nossas convicções, né? A gente tem os nossos... Acho que isso é um desafio diário de desenvolvimento, né? De todas as pessoas, que é o saber ouvir também, né? Saber por que ele está insatisfeito. Você, aquele dia, me falou assim, me falou assado, isso me trouxe uma insegurança na empresa, então já comecei a procurar uma outra coisa, por isso que eu parei de trabalhar com vocês, comecei a abrir uma frente com o seu concorrente lá mais forte, por isso que eu estou te atendendo menos, que você começou a fazer isso, e você fala, poxa, então eu deixei, às vezes a gente se comunicou mal. A maior parte das vezes é falta de comunicação. A gente acha uma coisa, o outro lado acha outra coisa, e ninguém se fala e não tira a conclusão. Fala, pô, mas aí é só você me falar, a gente alinha, pô, a gente pode ajudar. Assim. Fica 2 bicudos, um para cada lado, e ninguém resolve nada, né? Exatamente. Então, e é um desafio, porque muitas vezes a gente quem está na posição de gestão fala, não, é assim, assado, e tem que saber ouvir também o outro lado, e tentar entender, né? Como eu falei, são seres humanos diferentes. Tem gente que falou alguma coisa, vai gerar uma insegurança gigantesca, né? E aí, mas por que gerou isso? O que você pode fazer para tirar isso? É um problema. O que você vai fazer para tirar para resolver esse problema, né? Você fala, pô, mas isso para mim não é um problema, nada a ver, tá bom, nada a ver para você, mas para o outro sim. Então, como é que a gente como é que a gente resolve, né? E assim a gente vai conversando, né? Exato, verdade. Conversando. Legal. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui, pedir para quem estiver acompanhando não deixar de se inscrever no canal, sentar o dedo no like aí, no joinha, para ajudar esse conteúdo, o YouTube distribuir por maior quantidade de pessoas aí, atingir, deixar o mais relevante possível. E Lima, para finalizar, eu queria a sua visão, olhando o mercado de integração e linkando com o momento de crise econômica. Como que você vê... a gente é um mercado que até então sempre bastante pulverizado, pouco unido, que talvez num passado não muito distante, dificilmente 2 empresas que disputam às vezes os mesmos clientes ou o mesmo mercado se conversando e trocando ideias, e isso eu acho que tem sido um avanço bem bacana que a gente tem conseguido fazer no nosso mercado. Mas como você vê, juntando a crise, que você obviamente vai ter integradores que estão reagindo melhor, outros integradores que estão reagindo pior, talvez porque não se preparou, não tinha tanta organização e aí passando por maiores dificuldades. A questão de eventuais avanços nas parcerias, joint ventures, M&A, fusões, como que você vê isso no mercado de integração? Você acha que... Porque é uma coisa pouco falada dentro do segmento de segurança eletrônica e na integração. Eu queria ouvir um pouquinho a visão do Lima sobre isso. Tá, bom, eu acho que a tendência é isso aumentar, né? A gente sabe que existem alguns grupos que acabam fazendo inúmeras aquisições, existem fundos que estão fora do Brasil, que têm grande interesse nesse segmento de segurança no Brasil, né? Fundos americanos, e tem investidores de risco que também gostam de fazer investimentos em empresas correm um pouquinho mais de risco. Mas o que eu noto é que esse mercado vai aumentar, isso vai aumentar, e sem dúvida nenhuma, um integrador que estiver mais bem preparado, mais bem, vamos dizer assim, organizado, né? Sem dúvida nenhuma, tem muito mais chance de repente, crescer. Tem gente que pensa, eu vou vender a empresa e abandono. Não, ninguém vai comprar a sua empresa e você simplesmente pega o dinheiro, vira as costas e vai embora. Pode até acontecer. Talvez tenha interesse em determinada carteira, mas a gente sabe que os clientes eles são construídos por relacionamento. Então, é importante a participação daqueles executivos, daquelas pessoas que participaram ali ativamente na construção daquela empresa,
para a construção daquela carteira. Então, normalmente você recebe uma parte da grana, passa um tempo e depois recebe uma outra parte, até para que a empresa que adquiriu não vai perder todos os contratos, né? Não vai deixar de ter um prejuízo por conta disso. Eu acho que isso vai aumentar bastante. A gente tem algumas empresas do segmento de eletrônica que já estão fazendo algumas aquisições já há tempos, né? A gente até viu lá no Café com Segurança o próprio Giliard, né, da Orcegups. A Orcegups é uma empresa do segmento de eletrônica que sabidamente no mercado foi fazendo muitas aquisições, né, de empresas de vigilância e pensando muito no eletrônico. Existem outras empresas que também estão olhando esse mercado, olhando para os integradores. Quem é organizado? Quem que, pelo menos aparentemente, parece ter um processo bem definido, tem resultado financeiro consistente? É óbvio que para isso não é só o achar, né? Aí vai se chegar na empresa, prática, né? Fazer abordagem, aí vai o nosso diretor financeiro aqui, o Flávio, vai lá olhar o balanço da empresa, vai chegar se você não tiver tudo documentado, não tiver tudo isso que a gente falou hoje aqui bem instituído, tudo isso vai tirar do preço da sua empresa. A sua empresa vale X milhões. Tá bom, mas, eu vou ter que colocar uma pessoa para organizar todas essas pastinhas aqui para o seu contrato. Tá tudo jogado, cara. Não dá. Isso vai custar, uma pessoa vezes um mês, 9 mil, tira 9 mil. Olha, mas é o seguinte, você tem um passivo trabalhista aqui de tantos milhões, porque você não fez contrato. Então, consequentemente, você tem um cliente que você não tem contrato, então eu posso perder esse contrato amanhã, então eu tenho que considerar ele faturamento um mês. E vai, jogando o preço do seu negócio lá para baixo e, consequentemente, você deixa talvez de ter uma boa oportunidade, né, na vida. Acho que todo empresário monta uma empresa, nasce de um sonho, mas também nasce da vontade de ganhar dinheiro e de poder contribuir com a responsabilidade social da empresa, que é gerar emprego, gerar renda, colocar mais famílias ali, e construir uma empresa melhor, um país melhor, né? Mas precisa de organização. Então, eu acho que esse mercado vai crescer, mas as empresas precisam se profissionalizar mais, isso, né? Estar preparadas para isso. Parece que é besteira, mas não é, não. Precisa jogar dinheiro para dentro, mas de maneira organizada, estruturada. Senão, alguém bater na sua porta, passa para mim aí esses 100 contratos de manutenção, eu quero te comprar. Aí você não vai querer vender, você fala, mas vale tanto. Não, vale tanto, mas eu tenho tudo isso aqui de problema para resolver. Então, eu te ofereço tanto. Você não vai vender, e aí o que pode acontecer? Pode acontecer que é o que pode começar um movimento no mercado, né? Das pessoas, essas empresas menores começarem a ter talvez menos espaço e falar, puxa vida... Por surgirem os grandes consolidadores, talvez. Né? Exato. E eu acho que tem espaço para todo mundo, mas precisa se profissionalizar mais para a gente garantir ali a nossa bandeirinha, o nosso espaço. E eu acho que esse bate-papo aqui, como você bem colocou, eu acho que é um caminho muito saudável para tudo isso acontecer, né? A gente não está com nenhum segredo de Estado aqui, a gente está com boas práticas de mercado, né? E que a gente tem que contribuir, porque se as empresas tiverem com uma profissionalização melhor, a gente também eleva o nível do mercado. O mercado fica melhor, a gente consegue cobrar mais, o cliente não é que ele vai pagar mais caro, ele vai pagar mais feliz, né? Ele vai ter uma percepção de valor maior. Exato. Então, isso realmente é fundamental. E eu concordo totalmente com o que você colocou, e é importante mesmo, e esse é um dos propósitos aqui do Integrando, que é compartilhar ideias de forma que todo mundo busque estar mais preparado, mais organizado, para estar apto e de portas abertas para as oportunidades que surgir para cada um, porque realmente o mercado é grande e dá para todo mundo ter o seu espaço ao sol, com certeza. Com certeza. Lima, cara, quero te agradecer por ter estado com a gente, pelos ótimos insights aí que você contribuiu com a gente. Se quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade. Pessoal, primeiro agradecer o convite, né? Muito obrigado pela lembrança, pelo convite. O que precisarem da Autodefesa Brasil, eu estou à disposição, né? A gente está aqui em Campinas, estou à disposição, contem comigo.
E muito obrigado, né, para aqueles que nos assistiram. Não esquece aí de curtir o canal do CT, de compartilhar os vídeos, né, que são aqui tratados. Isso eleva muito o nível do segmento de segurança. Isso, sem dúvida nenhuma, contribui com todos nós, tá? Obrigado. Contem comigo, estou à disposição. Show, muito bom. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, semana que vem, terça-feira, 17 horas, sempre aqui no canal do CT Segurança, sempre mais um Integrando a Segurança. Obrigado mesmo, até a semana que vem. Um abraço. Valeu, até mais. Começa agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança.